Bom, bem-vindos aí a mais um episódio de Beamerverse, né? Hoje a gente vai falar, não se incomoda com a minha voz, eu tô um pouquinho doente. Já passei por isso também, mas hoje eu tô melhor. Melhor, né? A minha voz tava pior, acho que hoje de manhã, né? Tava Tá. cítricos. De fruta, por São exemplo. cítricos. Eu espero os dias de promoção. Eu procuro os dias de promoção. Né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta demais, um assunto de infância e bem nostálgico, né? E hoje a gente vai falar sobre os top 10 desenhos da nossa infância, né? Isso, que marcaram a nossa Que infância. marcaram. Tem muito. A gente até ficou, nossa, mas quais? Porque é uma lista gigantesca, Sim. né? Mas a gente escolheu aqueles que foram. A gente assistiu muito e foram bem destaque pra gente, né? Isso. Né? E a gente separou aí por canais, né? Exato. Porque a gente assistia desenho em vários canais diferentes, né? Tinha a Globo, tinha a SBT, tinha a Rede Manchete, tinha Cartoon, Cartoon. e por aí vai, né? Uhum, exatamente. Então a gente vai começar pela Cartoon aí, né? Isso. Que foi uma que marcou demais uma mega geração aí. Até a nossa geração todinha, né? Marcou demais, né? Isso. E não necessariamente os desenhos estão na ordem de preferência. Ah, A não. gente não colocou, tipo, do 10 ao 1. Tá aleatório, Tá. misturado. Apesar de que o número 1 pra mim é o número 1. O número 1 pra mim também é o número 1. Mas de resto, não necessariamente Não, é tá certo. exatamente. Né? Então vamos começar por um clássico aí que qualquer pessoa de qualquer idade sabe reconhecer, sabe identificar qual é, né? Que é As Meninas Superpoderosas, né? Que aqui no Brasil ela estreou em 99, né, pela Cartoon Network, né? E ela só foi passar a ser exibida pela SBT em 2005, né? O que é estranho pensar, né? Porque quando eu paro pra pensar, nossa, só 2005 demorou tanto assim pra chegar na TV aberta? É um pouco estranho. A gente já era adolescente em 2005, É, né? exatamente. Exatamente. E é engraçado parar pra pensar nisso, porque eu não tinha TV a cabo. Que eu me lembre na minha infância, não tinha TV a cabo. 2005? Até Não, 2005? na minha infância. Então, como é que eu assistia quando eu era criança? Ah lá. Como é que eu assistia quando eu era criança se eu não tinha TV a cabo? Estranho. Então, será? Será? Só 2005? Pois é, não sei. É estranho, né? É, mas é um desenho assim clássico que todo mundo gosta. Não tem como. É um desenho que eu acho que é feito para todas as idades, eu acho. Né? Sim. Que os pais que forem assistirem com os filhos vai curtir pra caramba, né? E teve um reboot ali em 2016, né? Fizeram um reboot que a gente Não não gostei. gostou, né? Pra nós que assistimos o original, não pega. Mas É, o Oliver, por exemplo, já assistiu e ele gosta. ele Então, gosta. pra geração nova, tá ok. Acho que tá ok, né? Mas eu acho que o original ele era mais ousado, Isso. E mais bem feito. ele era mais bem feito. Pô, tem uns episódios assim que, se você parar pra pensar, são um pouquinho pesados, assim, Sim. né? que as meninas voltam no tempo, elas vão pro futuro, né? Elas vão pro Elas no futuro. futuro. Elas apostam uma corrida e aí elas vão tão rápido que elas Elas quebram aí o espaço-tempo. espaço-tempo, né? Elas vão pro futuro e o futuro tá todo distorcido, Isso, deu né? ruim. E aquele o coisa lá, Então, no final, a gente descobre que tá distorcido porque o ele ele, né? conseguiu tomar o poder, né? Exatamente. Pode ser bem assustador pra uma criança. Então, eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Né? A gente nem fez, nem deu a sinopse do que é, né? Pois é. Mas basicamente, todo o episódio, a introdução do desenho, eles fazem a sinopse do que é o desenho, né? Eu acho que é um belo resumo já de início para você já iniciar o desenho, né? Que é o professor, o Tônio? O Tony, O Tônio, o professor Tônio, que ele tá tentando criar as garotinhas as perfeitas. garotas perfeitas. Ele é um cientista, né? Isso. Aí ele adiciona o quê? Açúcar, Tempero, tempero e tudo que há de bom. Mas aí ele tá fazendo a mistura ali e aí ele esbarra no composto X, isso, elemento X, elemento X, né? acidentalmente. Acidentalmente. E aí esse elemento X cai e aí dá uma explosão lá e aí as meninas superpoderosas nascem. Lindinha, florzinha e docinho. Né? E cada uma tem uma personalidade muito única. Apesar de que a florzinha, que A líder da... ela é mais equilibrada, né? Ela é mais chata, eu não gostava dela, não. Justamente por ela ser mais equilibrada, é mais neutra um pouco. Ela é mandona. Ela é mandona, é só isso, né? Eu não gostava muito dela por isso. Aham.
É, E as outras duas. a Docinho e a Lindinha, eu acho que elas têm uma personalidade que destaca um pouquinho mais. Porque a Lindinha é muito mimadinha, ela é muito. Ai, Bem menininha mesmo, fofinha. fofinha. E a Docinho já é rebelde, né? Isso. Eu gostava muito da Docinho Eu também. justamente por ela ser muito rebelde. Eu era docinho. Até hoje, né? Mas então assim, é um desenho que marcou demais pra gente, Isso. né? No reboot que eles fizeram, apareceu uma quarta menina, né? Apareceu uma quarta menina que, né, a gente, Não sei nem o nome dela. eu também não lembro o nome dela. Mas a pegada do recente ela é muito, muito. Não que o antigo fosse leve, ele também o novo é leve. Mas só que eu acho que é leve até demais, né? E, cara, se vocês assistirem o filme, porque eles fizeram um filme na época que a gente era pequeno, eles fizeram um filme das Meninas Superpoderosas, o filme, cara, elas apanham muito. Apanham muito, né? Pro Macaco Louco, se não me engano, né? Macaco Louco. É no filme que tem mostra a origem do Macaco Louco, você lembra? Não mostra no desenho, No mas desenho nos mostra. episódios É. mesmo. Eu tava lembrando que era num filme que tinha a origem dele, Nos desenhos. né? Que diz que, né, ele trabalhava como professor, ele era o Exato. macaquinho do O professor. Pet lá, né? E ele era uma desgrama, ele só fazia bosta, né? Aham. Mas aí ele ficou super inteligente, e aí que ele virou o vilão. E parece que ele ficou inteligente por causa do elemento X, que caiu nele, Isso. alguma coisa assim, né? Não Aí foi- deixou de ser um macaco normal. A culpa, a criação não foi por causa dele? Isso. Diz que foi ele que esbarrou lá no elemento X e derramou. E ele que criou as meninas, ele criou as antagonistas dele. E ele se criou no processo, né? Mas não sei se confere essa informação, não. Embora esteja no episódio, há controvérsias. Há controvérsia? Por quê? Não lembro direito, É. mas tem alguma coisa nesses episódios. Não sei se foi ele mesmo, se isso é balela. E no desenho tem vários vilões, né? O Macaco Louco é o É o principal, principal. né? Mas tem o Willy, É o mais é o assustador. mais assustador. Que ele é literalmente o diabo, né? Exato, né? E tem aquela voz etérea, Ele é etéreo, assustadora. ele é meio masculino, meio feminino, É andrógeno, né? andrógeno, e a voz dele também. É, Ele tem aquela voz suave, mas aí quando ele fica bravo, ele dá aquela explosão, aqueles gritos, é assustador. é dublado aí pelo Guilherme Briggs. Quando eu era criança, eu tinha medo. E é engraçado porque, né? Olha o poder do dublador, né? Porque pela minha cabeça nunca passou que um dublador do Bob Esponja poderia fazer o Goku, né? Nunca passou pela minha cabeça que, né, que o Wendell Bezerra faz os dois. E o Guilherme Briggs ele faz o Super-Homem. Então ele tem aquela voz mais grossa e tal. E aí do nada ele tá fazendo o Willy, faz aquela voz, né, desse jeito assim, né? Isso. Ele brinca muito. E é um personagem que ele gosta de brincar muito com a voz. Então acho que ele exagerou. Eu acho que eu já vi até entrevista dele falando que ele se soltou demais, eu acho. Mas é um desenho assim. A gente recomenda, pelo menos o O clássico, original, o original a gente recomenda pra todo mundo. O próximo, Coragem, o Cão Covarde. pra mim é um clássico. Nossa, eu amo esse desenho. Também é um desenho que é um pouco apavorante pra criança, né? Ele estreou no Brasil, foi em 10 de março de 2000, né? Também da Cartoon, é um clássico aí da Cartoon. E ele é uma mistura, assim, de humor com terror, né? O Coragem, acho que todo mundo conhece, né? Aquele cachorrinho roxo, vira-latinha roxo, né? Exato. Que é um covarde, como diz o cão covarde, né? Extremamente medroso, mas todos os dias aparece alguma coisa bizarra na casa dele e ele tem que enfrentar o medo que ele tem, e aí que ele vira um cachorro corajoso. Exato. E ele salva os donos de tudo que é coisa ruim que tenta pegar os donos, né? É bem irônico por causa do nome dele, né? Exato. É literal, coragem é o cão covarde, é exatamente isso. Ele é Exato. covarde, mas é super Mas corajoso ele é super... ao mesmo tempo. Exatamente, né? E esse desenho ele se passa numa cidade fictícia que se chama Lugar Nenhum, que eu já ouvi dizer que ela foi inspirada na Área 51, Com certeza foi. né? Com certeza foi. Se você assistiu o desenho, é um lugar que é um deserto, não tem absolutamente nada. Tem só a casinha deles e um moinho, né? Isso. Só. E aí todo dia aparece alguma coisa bizarra batendo lá na porta. Um monstro, um demônio, um fantasma. Alguma coisa bizarra. E os donos dele tem a Muriel, né? Que é a senhorinha fofinha. E o marido dela, que é o Eustáquio. Que é um cara grosso, um poço de ignorância, rabugento, isso. E o Eustáquio, inclusive, não gosta muito do Coragem, não. Tipo, trata ele meio mal, assim, né?
E a Muriel é um amorzinho com ele. Cachorro idiota. Cachorro idiota, pois é. E mesmo assim, o Eustáquio sempre se ferra Aham. e o Coragem vai lá e faz de tudo pra salvar o dono. E tem o computador dele, né? É Que é um chat GPT. É um chat GPT. verdade, ele tem um computador fica no sótão. E Isso. aí, quando ele precisa, ele vai fazer as pesquisas lá, e o computador Isso. conta tudo pra ele, fala É. tudo pra ele. É o chat GPT. Nossa, Coragem já fez chat GPT muito antes, Sim. né? E uma curiosidade é que tem gente que fala que o fato de não ter vizinhos nenhum, né? É porque dizem que o cachorro ele enxerga a vida dele desse jeito com os donos, né? É só eles ali e não tem mais ninguém ao redor. Legal. Ele só se importa com isso, né? Aham, bacana. Mas é um desenho, assim, excelente. A gente gosta demais. E eu não sei como que, até hoje, eu não sei como que esse desenho foi aprovado para ele passar para criança, sendo que tem muita cena ali que, nossa, é muito assustadora. Muito. Hoje em dia, se fosse um desenho de hoje em dia, eu acho que não Não ia colar, não ia passar, não. não. Então tem muita cena assim que, né, eles pegam muitas referências de filmes de terror, né? O Exorcista, tem a Muriel fica, lembra Isso, daquele episódio? ela fica possuída. Fica possuída, né? Mas é um desenhão excelente. Recomendamos. Muito. Não sei se a gente recomenda para as crianças Por assistirem. sua conta e risco. Por sua conta e risco. A gente assistia. A gente assistia porque a A gente tinha 9 anos quando estreou. porque a gente era criança gotiquinha, né? Então a gente gostava de coisa de terror, né? Mas o que não quer dizer também que não dava medo, porque dava. Dava bastante medo, né? E, né? Vamos para o próximo aí. Mais uma pedrada aí da Cartoon. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, né? Foi estreado aí em 2004, né? Pela Cartoon Network. Depois ele foi pro SBT, né? E são aventuras de 3 personagens, né? Então você tem o Billy, a Mandy e o Purosso, que é o meu preferido. Eu também adoro. O Purosso é muito bom, né? Então é um desenho com humor negro, cara. O Purosso é a morte, né? Isso. Ele é um ceifador. Então eles brincam muito com o humor negro, né? Até com nojeira um pouquinho. Extremamente nojento. Exatamente, né? E o Billy é um imbecil. O Billy é um imbecil por natureza, né? É um menino burro, ele é burro. É um menino burro, né? Ele só vive fazendo idiotice. A Mandy já é como se fosse uma sociopata. Uma sociopata, exatamente. E ela sempre dá bronca no Billy, né? Sempre fica chamando ele de idiota porque ele é, né? E nisso tudo tem o Puro Osso, que ele é por mais que seja esquisito, ele tem um humor mais ácido ali, né? E a voz dele também é muito legal. A voz dele, se eu não me engano, é o dublador do... Eu acho que é o dublador do Scooby-Doo. Não sei. Eu acho que é. Aquele senhor, né? É o senhor que já faleceu, eu acho, né? Nossa, muito legal a voz dele. É muito bom, né? E assim, você quer ver caos num desenho? Eu acho que a gente recomenda ele. Porque os outros dois que a gente recomendou tem uma linha ali de história um pouquinho, né? Agora, Billy Mandy é puro caos. Todo episódio é puro caos. O que acontece? É tipo... Totalmente aleatório um episódio com o outro. Rick and Morty, tá ligado? Rick and Morty é caótico todo episódio. O Billy Mandy também é caótico todo episódio. Né? Então é muito mais assim, sobre fazer você rir todo episódio com alguma coisa esquisita e duvidosa. Mas é isso. Quem curte, Sim. Né, vai gostar bastante. E uma curiosidade aí, que pra quem não sabe, pra quem não assistiu, como que essas crianças se tornaram amigas do Ceifador Sinistro? Você lembra? Não lembro. Eles estavam jogando um jogo, o Billy e a Mandy estavam jogando um jogo. Eu não lembro o nome do jogo. É um jogo que tem tipo uma corda ou um pauzinho, sei lá, e você tem que passar por baixo. Aí você vai botando pra trás. Lembro. E aí o ceifador chega pra levar o hamster. Acho que era do Billy. Que já tava velho, né? Ele ia levar ele. E aí eles ficaram bravos e começaram a brigar com ele, né? E aí disseram que se eles vencessem o jogo, o Purosso não ia levar o hamster e tinha que ser amigo deles. E aí o Purosso perde o jogo. Caramba! É isso. E o hamster tá há 40 anos já. Eu lembro, tem uma aparência toda caquética. Isso. Eu lembro. Que legal. E pra mim tem um episódio maravilhoso, que é o do Chupa-Macabra. É tipo Macabra. Que era pra ser o Chupa-Cabra, né? É muito legal ver o Chupa-Cabra no desenho, cara. Mas a gente recomenda bastante pra quem gosta de uma coisa mais caótica. Mas é nojento. Se você tem estômago fraco, deve ser nojento. E assim, de novo, humor negro, humor ácido, então vai por sua conta do próprio risco, né? E é isso.
Vamos lá. Próximo. Cheirinho de almoço. Pra Cheirinho mim. de almoço. Exatamente, pra mim também. O próximo aí da lista é o X-Men Evolution. O Evolution. Wolverine. Ciclope. Lince Negra. Era muito legal. Ele estreou aqui no Brasil em 2002, né? Isso. E ele passava... Ele também, a princípio, ele foi exibido na Cartoon também. Mas depois ele foi pra TV Globinho. E, assim, se eu não estou enganada, eu acho que eu assisti no SBT também, não? Eu lembro de ter assistido no SBT. Pois é, eu também acho que eu assisti no SBT. Aham. Porque eu lembro de chegar na escola, eu trabalhava. Estudava de manhã. Eu e também, chegava na hora do almoço, Isso, a gente almoçava assistindo assistindo. X-Men Evolution. Por isso que o cheirinho Cheio de almoço. é isso. Um pratinho ali, ó. Exato. E nessa história é, obviamente, sobre os X-Men, né? Só que eles eram adolescentes, então eles estavam ali lidando com a vida escolar, dia a dia da escola, e também o fato deles terem, claro, os superpoderes, né? Era bem legal, porque a gente também era novo, assim, né? Ele estreou em 2002, então a gente também estava pré-adolescente, adolescente. Casou direitinho com a nossa idade. Exato, era bem legal, era bem legal. E aí tinha os personagens clássicos, né? Que a gente conhece, o Wolverine, a Tempestade, Jean Grey, Ciclope. E aqueles mais jovenzinhos, né? Aí tinha a Vampira, Lince Negra, aquele bonitinho lá que vira um bicho azul, O Noturno. Noturno, exatamente. Era bem legal. O Spike. O Isso. Spike não é. Em outros desenhos, outras obras de X-Men, ele não é tão destaque, mas eles colocaram destaque nesse desenho. Sim, ele era bem legal. Exatamente. Né? Então, é bem. Eu não lembro quantos episódios tinham ao total, mas ele vai de uma maneira bem gradativa, assim, né? E aí a ideia do desenho é que o final dele já colasse com o que era o X-Men clássico, né? Todo mundo adulto, com os poderes já mais bem desenvolvidos, né? Tanto que o último episódio termina assim, se não me engano, né? Eu não sei, não lembro o nome. O frame do último episódio é todos eles já adultos. Inclusive o Magneto, que é o inimigo principal desse daqui, né? Tem outros inimigos também, mas o Magneto, quando terminava, o Magneto já não era mais inimigo deles, né? Já era amigo dele e tal, já fazia parceria com o Dr. Xavier, né? E como a gente falou, é bem adolescente, então vai ter aqueles dramas bem adolescentes. Isso, os namorinhos para adolescente. Exatamente. Era bem legal. É bem legal, né? Enfim, pra quem gosta de X-Men, a gente recomenda, né? Eu confesso. Você falou uma coisa? É porque você falou pra quem gosta de X-Men. Eu nunca gostei de X-Men. Aí, Eu só gostava desse. Aí é que tá. Aí eu já tinha um certo preconceitozinho, porque eu vim do X-Men clássico, né? Então. Que o X-Men clássico é uma parada muito cyberpunk, tudo coloridaço, era mais violento, né? E aí o X-Men Evolution ele tem uma pegada muito mais leve, não tem violência, né? É muito mais adolescente, né? Então eu tinha um certo preconceitozinho, mas eu gostei, eu gostava muito, né? E eu ficava muito ansioso para eles desenvolverem os poderes dele certinho, porque o legal é que eles não sabem usar quase nada. Não. Aí sempre tinha uns acidentes, né? Umas situações meio idiotas assim que acontecia. Exato. Eles não sabiam controlar, né? Exato, né? E é isso, né? Classicão aí. Do almoço. Exato. Do moço. Mocei muito. E outro clássico aí, de novo, né? Pelo SBT. Outro clássico. Veio da Cartoon também, né? Exato. E aí foi pro SBT, ele estreou aqui no Brasil em 2001, que também tem cheirinho de almoço. Tem. O Super Choque. Exatamente. Eu vou dar choque no seu sistema. Eu vou dar choque no seu sistema. Isso. Esse aí é sobre o personagem, é Virgil o nome dele? Virgil. Isso. Pois é, ele é um menino aparentemente comum, mas ele ganha os poderes eletromagnéticos aí depois de sofrer um acidente químico, né? Aí ele consegue dar choque nas coisas, né? Controla a eletricidade. Isso. E aí eu lembro que ele voa numa tampa de lixeira, né? No início, exato. Ele pega uma tampa de latão de lixo. Que é legal, né? É tudo improvisado. Eu não tenho, eu vou pegar. Sim. E ele é um desenho, assim, que claro que era muito divertido, né? Sim. Mas na época ele também abordava alguns temas até importantes, né? Eu acho muito. Desde a época, né? Tipo, temas sociais mesmo, racismo. Isso. Porque ele é um menino negro, né? Isso. É violência urbana. Não sei se ele era de Nova York, mas assim, uma cidade bem cagada, assim. Muito parecido com Nova York. Tem muito aquela vibe Bronx, assim, sabe? Isso. Né?
E esse desenho ele fez tanto sucesso que ele teve até uns crossovers com outros, né? Tipo Liga da Justiça, Batman O do Batman Futuro. aparece, o Batman Exato. isso, o Batman do futuro, Pois exatamente. é. Né? Então era legal, esses episódios que faziam uma crossover era bem legal, Sim. né? Ele com o Coringa, eu lembro até hoje, né? Que Eu não lembro. porque tem um episódio que o Batman aparece, o Robin também aparece, e eles estão resolvendo algum problema lá, e aí o Coringa tá nesse meio, e aí o Coringa o Coringa tá lá caído no chão, assim, todo fraco. Ah, me ajude! Aí o Coringa tá com aquele negócio, né, de dar choque na mão, assim, né? Aí o Virgil, claro, deixa eu te ajudar. E ele controla a eletricidade, né? Ele pega e frita o Coringa. Enfim, Podemos continuar? podemos. Eu lembro que tinha um vilão, que era um outro menino também, que ele controlava o fogo, não era? É, Era um menino que tinha um cabelo pra espetado. cima, assim, de Espetadão. fogo. É bem legal também, vilão. Não lembro o nome dele. Era bem rival dele, também não lembro. Era um menino bem babaquinho, mas era legal de ver a dinâmica dos dois. Era bem legal, né? Lá não é mutante, né? Eles não falam que é mutante, é meta-humano. Meta-humano, isso. Isso, Tinha os meta-humanos. Porque não é da DC, né? Então a gente não pode falar porque a Marvel já fala mutante, então a gente tem que mudar. É meta-humano. Mas também é bem adolescente, assim, tem Isso. essa pegada adolescente. Eu acho que um adulto talvez não tenha muita paciência, talvez, pra assistir. Mas na época que a gente era adolescente era muito legal. Era bem legal, né? E é isso, Super Choque, né? E tem um filme que tá na geladeira aí, não sei há quantas décadas aí, que acho que não sei se vai sair, né? Mas É. tomara que sim, que eu acho que é um desenho que, como live, eu não sei se é mais interessante fazer um filme ou uma série, porque tem muita coisa pra você abordar. Olha, as séries, de modo geral, as séries são tão ruins quando é série de Super-herói, super-herói. né? Não que os filmes sejam bons, também são ruins, mas as séries conseguem ser piores, eu acho, né? Sim, com certeza. Da Mas- DC, então, Pois é, eu acho que o filme seria melhorzinho. talvez. O melhor mesmo é nada, mas se for fazer, que seja um filme. Mas tomara que saia, algum dia saia, porque é um super-herói bem legal, né? Vamos aí agora. Disney Plus? Vamos de Disney Plus? Hora pra Disney. Mas na época que a gente assistia era no SBT, porque era no Disney Club. Disney Club. TV Disney Cruz. Cruz. É porque depois virou Disney Club. Disney Club, isso. TV Cruz, TV Cruz, Disney Club. É. né? E do Timão e Pumba, Uhum. né? Que aí, pra quem não conhece Rei Leão, se você mora numa caverna e não conhece Rei Leão, né? Mas lá tem dois personagens que é uma dupla muito engraçada, né? Que é Ou uma... mais cenas. Eles roubam a cena, porque eles ficaram mais populares que o próprio Rei Leão, né? E aí fizeram esse desenho que é focado só nos dois, e aí eram aventuras assim bem levinhas, né? Dos dois, fazendo umas palhaçadas, fazendo umas coisas mais engraçadas, né? E focado só nos dois, e de vez em quando aparecia o Simba, né? Mas não era o foco, Isso. né? Mas assim, ficou bem, bem gostosinho de assistir, é muito levinho. Né? A gente assistiu, era bem novinho, gente, né? Ele estreou aqui no Brasil em 1995, né? Na Globo. Mas em 95 a gente tinha o quê? 4 anos? Então a gente assistiu igual a gente falou, na TV Cruz, que foi depois. Isso. Então a gente é um pouquinho maior. Exatamente, né? Mas É um assim, desenho velho, né? é um desenho velho, né? Aí não tem muito o que falar sobre, né? Porque é isso, a aventura dos dois, bem levinha, né? Dá pra você assistir aí com seus filhos e Sim, filhas. até hoje. Até hoje dá tranquilinho. Né? Hakuna Matata. É lindo de ver. A abertura pra mim é o ápice, é muito bom. Tinha um significado de Hakuna Matata, não tinha? Os seus problemas. É isso, explica na letra. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Deixa o problema pra lá e vai viver. Né? E vamos aí para outro da Disney aí também. Outro da Disney, que também estreou em 95 na Globo e que também foi pro Disney da TV Cruz depois. Que é o Pateta e Max. Né? Isso. O Pateta e Max é literalmente um desenho sobre o Pateta e o filho dele, que é o Max, né? E na época do desenho o Max era adolescente, né? E ele aborda temas assim de família mesmo, o dia a dia da família, dos dois, um monte de palhaçada, né? Porque o Pateta. Ele era pré-adolescente, o Max? Max É adolescente, né? Talvez uns 12 anos, por aí, assim, né? Isso. É bem noventista, né? O desenho. Bem noventista. Skate. Menina de skate, brincando na rua com os colegas e tal. Uhum.
Não tem muito o que falar desse também, não, né? Não, é os dois, né? E aí tinha aqueles conflitos com o vizinho. Você lembra o nome do vizinho? Bafo. O Bafo. Isso, que era um vizinho rabugento que não gostava deles. Era um outro gato, eu acho, né? Um gato. É cachorro. Não, ele era um gato. O vizinho era um gato. Deixa aí nos comentários se você acha que ele é um cachorro ou é um gato. Provavelmente não é nenhum nem outro, deve ser um outro animal, mas enfim. Caramba, eu nunca olhei pra ele como gato. Eu nunca levo um cachorro. Enfim, né? Tanto faz. E acabou que esse desenho ele ainda gerou filme. Que virou filme, Ele exato. gerou 2 filmes. Pateta, o filme, né? E Pateta, o filme 2, que chama Radicalmente Pateta. Não assisti os filmes. Eu assisti o primeiro, o dois eu não lembro, mas eu lembro que eu tinha o VHS do primeiro. Uhum. E eu assisti, sei lá, várias vezes o primeiro. Nossa, eu devia ser muito novinho, eu devia ter uns, sei lá, uns 6 anos, 7. Mas eu gostava demais do primeiro filme, pelo menos. Os outros eu nem fiquei sabendo que lançou, pra falar a verdade. O outro, né? Só mais um. Exatamente. Mas tá aí, bem levinho. Dá pra assistir até hoje também, com as crianças. Tá? Dá pra assistir. Né? Agora, a gente já vai entrar numa categoria aí, né? Categoria manchete. Isso, nossa, rei de manchete, cara. De manchete. Podia ter acabado. Agora é só anime, né? A gente vai falar aí agora do Cavaleiro do Zodíaco, que é um outro desenho que marcou, assim, a nossa geração marcou demais. Todo mundo que é noventista assistiu esse desenho. Todo mundo, né? Bom, então, basicamente o foco é no Seiya, né? O nome do original é Senseiya, né, do desenho, que conta a história de um grupo de 5 jovens guerreiros, né? E a função deles era proteger a Saori Kido, né? Que ela é a reencarnação da Athena. É uma deusa grega da sabedoria. Exatamente. E aí, quando eles vão lutar, eles precisam utilizar a energia interior, que é o cosmos, né? E aí eles usam armaduras que são inspiradas em constelações e também na mitologia grega, né? E também na questão dos signos também. Claro, né? É o Cavaleiro do Zodíaco, né? Os signos do Zodíaco. Exato. Então, tem os cavaleiros e cada um é de um signo. Uhum. E eu não vou saber explicar exatamente, mas tem umas casas, entre aspas, e em cada uma tem um guardião que seria o do signo, né? Isso. Então, a primeira, por exemplo, é o de Áries, que é o primeiro signo do Zodíaco. Aí Isso. depois vem Quem que vem depois de Áries? Aí vem Touro, isso. E aí você chega lá no final, o último cavaleiro, que é o cavaleiro de Capricórnio. Não, é o de Gêmeos. Gêmeos, né? Ele é o vilão. Ele é o vilão de Gêmeos, se eu não me engano. E aí, assim, tem as sagas, né? Mas a saga mais relembrada é essa, acho que é a saga das Casas de Ouro, se eu não me engano. É Né? o que passava ali na manchete, né? Que repetidamente, né? Em 94, né? É bem antigo. É bem antigo. 1994. É bem antigo. E, assim, eu não sei se ele envelheceu bem, pra falar a verdade. Não envelheceu bem, eu já tentei assistir. Reassistir, né? Puta, não dá. Quando eu era criança, eu era alucinada, tipo, muito fã. Mas eu vou ficar com as memórias da infância. Deixa lá, Nossa, deixa lá. Não dá pra assistir hoje em dia, não. Também, porque Muito chato. eu lembro das lutas das casas. Pra mim era o mais legal, mas outras lutas eram muito chatas, porque na época você tinha Dragon Ball e você tinha isso também. Dragon Ball, em questões de luta, ele era mais dinâmico, né? Agora, Cavaleiro do Zodíaco era aquela coisa de tipo, vou te dar um golpe! E aí vem a tela, e aí ele faz assim, aí você não vê ninguém atingir ninguém, e aí eles fazem todo um efeito atrás do personagem, né? Quando eles vão fazer os golpes. E aí era isso. Hoje em dia eu acho que não envelheceu tão bem, não é tão dinâmico. É difícil assistir. Pra adulto é difícil. Pra adultos, pra criança talvez também seja um pouco, né? Hoje em dia eu acho que não vai pegar Não vai muito, pegar, né? né? Não. Existem versões atualizadas, né, mais recentes. Eu nunca assisti, né? Mas é a clássica que vai ficar comigo, Isso. né? E é isso. Melhor não mexer, né? Deixa a memória afetiva lá. Deixa lá, né? E as armaduras eram legais. E aqui no Brasil popularizou tanto o negócio que eles vendiam as armaduras em brinquedo. Nossa, e aquilo ali veio uma febre. Tinha brinquedo pra tudo quanto é lado. Todo mundo tinha, ou se não tinha o original, tinha o falsificado. Todo mundo tinha um bonequinho. Exatamente. O próximo desenho, ele estreou aqui no Brasil em 1999, também é um anime, e ele passava na Record e depois foi pra Cartoon. Exato. Que é o Pokémon. Nossa. Cara, o Pokémon, eu lembro quando ele estreou, né? Eu também, nossa, eu lembro
O dia. O dia. Eu me lembro de estar sentada no chão da sala, vidrada, Exato. assim, esperando estrear. Exatamente. E, nossa, o Pokémon, eu acho que na nossa geração, eu acho que ele é o mais versátil, porque era menino, era menina, era criança de 2 anos e adolescente Adulto. de 15 anos que ainda assistia, sabe? Uhum. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Foi um sucesso absurdo e até hoje é um sucesso. É. Não é tão estrondoso como na época, mas até hoje você fala Pokémon, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Só pelo joguinho Pokémon GO, O jogo, ainda pois é popular até hoje, né? Isso. E a história aí é do Ash, né? Do Ash Ketchum, que é um pirralhinho aí. Quantos anos ele tem? Uns 9, 10? Até hoje ele tem 10. Ele nunca cresceu. Nunca cresceu. É um menino de 10 anos que o sonho dele é ser um mestre Pokémon, né? É. E a partir daí, ele tem o sidekick dele, né? Que é o Pikachu. Sidekick. É. O Pokémonzinho dele aí, que é o Pikachu, que também nunca evoluiu, né? Nunca Ele se evoluiu. recusa a evoluir. O Ash não envelhece, E o Pikachu não evolui. O Pikachu não quer evoluir. Tem um episódio que fala sobre isso. Aham, tem. E o Pikachu, ele não quer mesmo, é a escolha dele, porque ele acha que ele vai ficar mudado, ele vai ficar diferente, ele sente que ele não precisa mudar o Pikachu, tipo, ele quer ser quem ele é. Uhum. É até legal essa abordagem, né? É legal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que foi uma estratégia ali da galera que criou, porque tipo, não, se mudar, pode ter um estranhamento Claro, claro. das crianças e Mas é tal. bacana que eles deram uma explicação pra isso, porque realmente o Pikachu luta todo dia. Não evolui por quê, né? Tem a Exatamente. explicação. E o Ash, como é um bobão, ele é um bobão no início, ele Ah, né? é um mané, exatamente. E ele se atrasa, porque na cidade dele, quando eles atingem, acho que também quando eles atingem 10 anos, eles já podem pegar o primeiro Pokémon. Isso. E eles têm 3 escolhas: Bulbasauro, Charmander ou Squirtle, né? Ele chega atrasado, Não tinha mais nenhum Pokémon pra ele. não tinha mais nenhum Pokémon, e aí o professor, que eu esqueci o nome, Também esqueci. é o Carvalho. O professor Carvalho, ele fala, sobrou um aqui, tem um aqui sobrando, que é o Pikachu, que é o mais atentado de todos. O Pikachu é mal-humorado, né? Exatamente. Ele agride o Ash. Ele agride, Dá choque, dá choque nele o tempo todo. Como todos os Pokémon, o Ash não sabe cuidar bem dos Pokémon. Então, o sonho da vida dele é ser um grande mestre Pokémon e ele é um péssimo mestre Pokémon. É. Ele é um péssimo treinador. É. Mas ele evolui com o tempo. Evolui. Isso que é bacana, porque ele começa ali igual você falou, um bobo, né? É. Um menino bem idiota. Mas ele vai aprendendo com o tempo, né? Exato. E com pessoas mais experientes. Exatamente. Pra mim, o Pokémon mais icônico dele é o Charizard. O Charizard, todo mundo adora. Acho que o Charizard, por mais que o Pikachu ele seja o mais popular, as pessoas gostam muito mais do Charizard, por causa da imponência. É um dragão. Muito teimoso. Muito teimoso. Só faz o que quer. Também agride o Ash. Ele Pega não fogo, obedece. dá fogo nele toda hora. Muito legal, muito legal. Então, assim, é muito bom. Bom, ele é um trio, né? Porque fica se aventurando ele, a Misty, que é uma outra treinadora Pokémon, Que é especializado em Pokémon de água, e o Brock. que é especializado em Pokémon de terra. É isso. E o Brock, ele é cuidador de Pokémon. Isso. Ele não é treinador, É. né? Ele toma conta. Exatamente. Uhum. Né? E assim, pra mim, a memória mais incrível dessa época aí, nossa, né, de Pokémon, foi a promoção do Guaraná Antártica Caçulinha Pokémon. Cara, o Guaranazinho pequenininho, assim, não sei se existe hoje em dia ainda um mini Guaranazinho. Acho que existe. Tem, né? Sim, existe. Cara, imagina esse Guaranazinho com uma Pokébola fincada na tampa, Isso. e aí você abria a Pokébola e tinha um mini Pokémon dentro. Nossa. Cara, pra uma criança, era tipo ter um Pokémon de verdade. Nossa Eu Senhora. lembro que na época minha avó comprava os fardos, né? Porque tinha eu e minha prima, que eram os fãs, né? Aí tinha os fardos que vinha com 12 garrafinhas. Ela comprava os fardos. E aí era um por dia, que a gente podia abrir um por dia. Nossa, era Cara, bom demais, cara. Até hoje eu tenho alguns aí que eu dei pro Oliver, né? Os Pokémonzinhos. E a propaganda, ela foi certeira. Porque ela fala, sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Então envolve A mãe o do mercado. adulto e uma criança. Cara, nossa. Muito legal. E é um desenho que... E já tem vários outros, né? Ele deu origem a vários outros Pokémons. Pokémon isso, Pokémon daquilo. Liga não sei o quê, liga não sei o quê. E tem até hoje. Oliver assiste também. É atemporal, eu acho, né? E é isso. É isso. Classicão. Esse não envelheceu. Não. Esse dá pra assistir até hoje. Até hoje. Inclusive, esses dias vocês estão assistindo os episódios. Exatamente. A gente assistiu alguma saga todinha aí, não foi? Ou a primeira, né? A primeira? E é isso, né? Isso. Agora vamos falar que esse é número 1, sim. Sim. Esse é número 1, sim, que... Nossa, esse aí marcou demais a infância. Por tudo que ele é. Pela trilha sonora, pelos personagens, Dublagem. pela dublagem. A dublagem sensacional desse anime, que é o Yu Yu Hakusho,
né? Yu Yu Hakusho. Hakusho. Yu 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 Hakusho. Hakusho. Será que a pronúncia japonesa é essa? Ah, não sei. Hakusho. O brasileiro fala assim, né? Não sei se tá certo. Exatamente, né? Que foi lançado em 97 pela Rede Manchete. 97 no Brasil, né? Porque ele, ó, é dos anos 80. É verdade. Ele é do início, né? O mangá é do comecinho dos anos 80. Isso. Mas em desenho, acho que ele é final de 80 para início de 90, né? Acredito que sim. E aqui no Brasil só em 97. Exatamente. Pela Manchete, claro. Pela Manchete, a nossa querida, amada Manchete. Que Deus a tenha. Né? Mas, e aí ele conta a história do Yusuke Urameshi, né? Que é um delinquente. O cara não presta. Assim, eu acho um pouco exagero dizer que ele é um delinquente. Ele é um menino de 14 anos, Aham. vagabundo só. Vagabundo. Ele é um aluno ruim, mata aula, Mata arruma aula. umas brigas assim na rua. Mas assim, dele. Ele é briguento, né? Ele é bem brigão. É porque no Japão, pra você ser um delinquente, basta você ter um pezinho fora da linha. É verdade. Aqui no Brasil, ele é um adolescente típico, eu acho. Ele É não comete verdade. crimes, ele não faz nada É contra a verdade. lei. É porque realmente lá no Japão, realmente, você sair um pouquinho da linha já. Pois é. Né? Ele é só um menino que quer viver a vida dele fora da escola. E marrento pra caramba, né? Bastante. Ele jogava o cabelo pra trás, assim, e aí andava na escola com as mãos no bolso, assim, todo marrento, cheio de marra, cheio de marra, né? E aí, o que que acontece? Né? Ele tá andando na rua, e aí uma pessoa vai ser atropelada, uma criancinha tá jogando bola, né? Vai ser atropelada, e aí ele pega e salva a criancinha. E aí, nisso, ele é atropelado por um caminhão, né? E é bem curioso, porque o início do anime todinho é ele falando, é um delinquente, ele não presta, não sei o quê. Mas aí ele faz esse ato de... Da vida dele pra uma criança que ele nem conhece. Exatamente, né? E aí ele vai para o além, né? E aí ele faz ele negocia com quem que ele negocia mesmo? Koema, o senhor Koema. Com o Sr. Koema. Aí ele falou assim, não, você pode voltar, mas você vai ser o meu detetive espiritual. Porque assim, na hora de julgar o Yusuke, ele só fez bosta a vida inteira, porém morreu de uma maneira heróica. Heróica, exato. Então fica naquele, agora ele vai pra onde? É verdade. Vai pro céu ou vai pro inferno? É legal que quando ele chega lá parece um escritório, né? Todos uns computadores, um negócio mó burocrático. Burocracia, papelada pra todo lado, uns monstros correndo. Né? Divertido. E aí eles ficam em dúvida do que fazer e ele faz essa Isso, por isso que ele tem essa chance de voltar. Exatamente. E ele volta. É como se ele voltasse um médium, né? Ele volta com poderes espirituais. Exatamente, né? E eu tô tentando lembrar porque antes dele voltar, porque acho que demora um pouquinho pra ele voltar, né? Demora. Tanto que a menina a menina que gosta dele na escola, a Keiko, ela tem um drama bem grandão, né? Isso, é porque é o seguinte, pra ele voltar, o corpo dele tem que estar intacto. É verdade. Mas lá no Japão é comum que os corpos sejam cremados. É verdade. Então eles estavam correndo contra o tempo pra conseguir avisar alguém pra não cremar o corpo dele pra ele poder voltar. É isso. E aí no fim parece que tem um incêndio que quase queima o corpo dele, e aí a Keiko vai lá e consegue salvar o corpo. Esse que é o grande drama antes dele voltar. Ela salva ele salva ela depois, né? Isso. Exatamente. O mais curioso desse desenho é que o objetivo dele não era assim um anime do estilo shonen, que é aquele estilo de anime que é mais luta, porradaria, né? Ele era para ser muito mais um drama, até um drama um pouquinho mais escolar, né? Porém, ele deu uma virada, ele deu uma cartada que em certo episódio eles começaram a introduzir um pouco mais de luta. E aí veio um público assim muito forte, o público de shonen, os meninos, né, que gostavam muito de Dragon Ball, essas coisas de luta, vieram muito pra esse anime, e aí todo mundo ficou ali, né? E é assim, é um anime que a gente recomenda, ele não envelheceu uma gota. Já assistimos mais umas 3 vezes aí ao longo da vida e ainda dá pra assistir. Dá pra assistir mais vezes. Ele não envelheceu nada. Os personagens são muito bons, né? Os personagens são muito bons, porque você tem o Yusuke, né? Você tem o Kuwabara, você tem o Kurama e o Riei. São os 4. Isso, né? os quatro heróis da história. Os 4 heróis, exato. Mas tem as outras personagens, né, femininas também. Tem a Botan, que é a menina que leva o Yusuke pro além. Isso. Tem a Keiko, que é a namorada dele. Mais pra frente aparece a Yukina, que é a irmã do Riei e namorada do Kuwabara.
Muito bom, a química dos outros. Nossa, era a minha personagem preferida quando eu era criança. Eu amava A Yuki, ela. né? Nossa, eu amava a Yuki. E o masculino que eu mais gostava era o Riei. E aí, né? É. E tem a irmã do Coabra. Eu não lembro o nome dela agora. Mas ela. O Coabra parece que não. Eu não sei se o Coabra não tem mãe, né? E aí meio que quem cuida dele é a irmã. Eu acho que é isso, não é? É isso mesmo. E aí essa irmã, porra louca, assim. É. Né? Pumba, né? Romântica pra caramba. Mas Cítricos. não tem paciência nenhuma. Ela é bem legal também, a personagem. É muito bom, muito bom. E o mais curioso é que eu assisti quando eu era criança, o Riei era o meu preferido. É, o meu também. Não, desculpa. O Kurama era o meu Ah, o preferido. O Kurama era o meu preferido, né? Quando eu fui reassistir quando adulto, o Coabra, cara, o Coabra, Eu também. por algum motivo, eu fiquei mega fã do Coabra, cara. Eu também. Eu fui gostar dele adulta também. O Yusuke, assim, ele é ao concurso, né? Ele sempre vai ser excelente, né? Normalmente, de modo geral, a gente não costuma gostar dos principais, né? Mas o Yusuke não tem como não gostar dele. Não tem como. Ele é um ótimo personagem principal. Exatamente. E a temporada mais importante, se eu não me engano, são 3, né? Tem 3 arcos, né? Isso. Tem esse primeiro, que ele vira o detetive espiritual. Isso. Aí tem um segundo, Que é do torneio? que é o do torneio, que é o que todo mundo lembra. Isso. Que é o que importa, na É real. o que importa. Que os 4 vão pra um torneio de luta lá no mundo espiritual. No mundo submundo, na real. No submundo. E aí é literalmente torneio. Tem a arena e eles ficam lá saindo na porrada e tal. E aí tem o arqui-inimigo dele, que é o Toguro. Venha na maciota. Cara, se for assistir... Em japonês é excelente, mas dublado, cara... É perfeito. A dublagem dá um ar a mais. Ela é um tompeiro. Um tompeiro. Eu achava ela um most. Achava o quê? Um most. Porque A rapadura é doce, mas não é mole, não. não é mole, não. Mas, cara, os dubladores tiveram muita liberdade. Teve 2 dublagens, inclusive. É verdade, teve 2, né? 2 dublagens, né? Bom, e a gente recomenda demais. Muito. É um excelente anime. A Netflix fez um live action. Que é muito bacana. É muito bacana. É só uma pincelada, são 4 episódios, né? 6, eu acho. 6 episódios, Acho que são é bem 6. pequenininho. Sendo que o anime tem uns 300 episódios. Por aí. Então a gente não vê quase nada. Inclusive o torneio é inexistente praticamente, né? Eles condensaram tudo. Eles condensam um torneio com aquela luta que eles têm naquele complexo, né? Que é tipo Pra salvar o salvar a Yukina. Yukina. Eles condensam tudo ali. Mas é engraçado, porque é fiel e não é. É fiel porque tá tudo ali. Isso. Os personagens estão tudo ali bonitinho. Eles fizeram o melhor que dava pra ser feito em 6 Em episódios. 6 episódios. Vale a pena assistir, é bacana. O que a gente ficou assim, depois que a gente terminou de assistir, a gente, né, ficou assim na cabeça. O Coabra, eu acho que pra mim poderia ter dado um pouco Mais destaque. mais né? destaque. Eu também pra acho. Ele ficou muito bobo. Ele é bobo, mas ele também é muito corajoso, muito Exato. forte. Né? E na série ele é só bobão, só. Pois é. Eu acho que faltou um pouquinho mais o lado, essa mistura que ele tem. Isso. Lembrando que o Yusuke, ele tem os poderes especiais dele que ele ganhou quando ressuscitou. O Riei é um demônio. É meio demônio? Ou demônio? É demônio mesmo. O Kurama também É um demônio. E o Coabra é o único humano. É. Ele é o único humano. E ele chegou ao mesmo nível dos outros. Então, realmente, o esforço dele, né? Exatamente. É muito em cima dos outros. Se pensar por esse lado, realmente. Sim. Né? E uma coisa que eu gostava demais, que não teve, acho que não teve no live action, mas foi um negocinho ali meio muito pequenininho. Que o Coabra já, desde os primeiros episódios do Yu Yu, Ele é médium. Ele é médium. Né? Inclusive, foi através dele que o Yusuke, quando ainda estava morto, conseguiu avisar. Porque ninguém ouvia, ninguém via. Aí o Coabra sonhou com ele e sentia ele também. Exato. Tinha uns arrepios. E no live action teve isso. Não teve. Tem uma cena do desenho que eu nunca esqueço, que o Yusuke tá lá... Não, o Coabra tá lá, tipo, de boa, normal. Aí o Yusuke, espírito do Yusuke, chega e mete a mão, assim, na coluna dele, ó. Aí ele dá um arrepio. E uma menção honrosa que a gente não falou dos personagens, a Mestra Genkai. Nossa, a gente esqueceu dela. Ela é literalmente quem treina o Yusuke e o Coabra. Exato. Então o Yusuke só atingiu o ápice porque ela foi a grande mestra. Exato. E ela tem um arco muito interessante, que eu não vou falar qual é, porque você vai ter que assistir. Nossa, ela num torneio, cara. Incrível. Pois é. Bom, e é isso aí. Vão lá assistir. Vão assistir. Esse aí, assim, Vocês não vão se arrepender. não é aquela coisa, não, recomendando. Não, esse vai assistir. Isso. Tem que Pelo assistir. menos a segunda temporada.
Pelo menos A primeira e a torneio. segunda, a primeira e a segunda. A terceira temporada eu confesso que eu não me lembro tanto. Eu também Porque não. é mais fechamento ali e tal, né? Mas Depois do torneio eu não... eu também não. Mas a primeira e a segunda, assiste. Exatamente. Né? O final do torneio é excelente. Ouro. É isso, gente. A gente falou pra caramba, porque a gente fica muito a empolgado. gente fica empolgado, né? Com alguns desses desenhos a gente ficou bem empolgado, né? Mas é isso aí. Esse vídeo pra vocês. E deixem nos comentários aí a lista de vocês, dos 10 melhores pra vocês da infância de vocês. E se você discorda de algum aí, se você não gosta de algum que a gente botou, pode falar também. Pode falar também. Né? Você tá errado, mas pode falar. E é isso, gente. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio de Beamerverse. E valeu! 5 horas de vídeo.